Bom, então vamos lá, pessoal, falar sobre a circunferência trigonométrica, ok? Nós vamos partir de princípios básicos sobre a circunferência trigonométrica, que são o quê? Primeiro você entender, óbvio, que é uma circunferência que possui ângulos. Então, todos os ângulos da matemática estão nesta circunferência, ok? Nós temos uma infinidade de ângulos. Então, nós vamos estar estudando alguns que são os principais e depois também vou estar trabalhando com vocês a partir da primeira volta, segunda volta, terceira volta da circunferência trigonométrica, beleza? O que tem de principal? Essa circunferência é dividida em quadrantes. Então, nós temos o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Em cada quadrante desse, nós vamos ter uma infinidade de ângulos. E isso tem que ficar claro para vocês. Essa circunferência, ela também tem uma característica. Ela vai ter raio 1. O que é o raio? O raio é desse pontinho da origem até esse ponto aqui na circunferência. Então, daqui até aqui é o raio. Nós vamos sempre estar utilizando e sempre será raio 1 na circunferência trigonométrica, tá? Grave isso. Outra coisa que também é própria da circunferência trigonométrica é que o eixo X, esse aqui, ó, X lá da parte do plano cartesiano, lá nós chamávamos de eixo X. Aqui nós vamos chamar o eixo X, vai ser o eixo do cosseno do ângulo X. E o Y vai ser o eixo do seno do ângulo X. Beleza? Então, essas são coisas básicas sobre circunferência trigonométrica. E que na circunferência trigonométrica, nós vamos estar sempre andando no sentido anti-horário. Para cá, ó. Anti-horário positivo, horário será negativo. Mas mais para frente, nós vamos estar falando sobre essa questão do horário, né? Muito bem. No primeiro quadrante, nós temos o que chamamos de ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis que nós temos? É o ângulo de 30, 45 e 60 graus, tá? Então, esses são os ângulos notáveis que estão no primeiro quadrante. Pense sempre na circunferência trigonométrica como relógio, beleza? Então, olha só, se eu andar 1/4 de volta, ó, veja, deixa eu arrumar aqui, ó, 1/4 de volta é essa parte aqui, ó. Esse ângulo aqui de 1/4 de volta, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. Que é aqui no topo. Então, 1/4 de volta, 90 graus. Agora, se eu andar de novo, meia volta na circunferência trigonométrica equivale a 180 graus. Beleza? Agora, se eu der a andar mais um pouquinho, eu vou encontrar o ângulo de 270 graus, que é esse aqui embaixo. Uma volta inteira será o ângulo de 360 graus. Muito bem. Só que os ângulos da circunferência trigonométrica, eles podem ser escritos tanto em grau como em radianos. Grau ou rádio. E como nós sabemos escrever, como que nós vamos saber escrever eles em radianos? É simples. Você pode usar uma regrinha de 3 que diz assim. Sempre você vai partir do princípio que π, eu não estou falando do π numérico, tá? Aquele que é 3,14, não estou falando desse. O π vai equivaler a 180 graus. Então, onde tiver π, é 180 graus. E aí, quando a gente fala de regrinha de 3, é porque você vai assumir assim, ó, 180 graus equivale a π rad, e aí você vai colocar o ângulo em graus, vai encontrar em radianos. Essa é a regrinha de 3 que você pode estar usando. Ou, você pode fazer também assim, ó, por exemplo, 30 graus, certo? 30 graus é representado em radianos como π sobre 6 rad. Por quê? Olha só, se eu pegar 180 e dividir por 6, quanto que dá? 30 graus. 45 graus, que é a metade de 90, em radianos é π sobre 4 rad. Se eu pegar 180 e dividir por 4, 45. Assim como 60 graus é π sobre 3 rad. 180 dividido por 3, 60 graus. 90 graus, π sobre 2 rad. 180, nós já falamos, e aí você tem que sempre estar tomando como base os 180 graus, que equivale a quem? π. 270 graus vai equivaler a 3π sobre 2 rad. É o 270 graus em radianos. E o 360 graus, que é a volta inteira, 2π. Porque 2 vezes 180, 360. Fechou? Então, temos o primeiro, segundo, terceiro quadrante. Agora, nós já temos os ângulos notáveis, os principais, escritos em radianos. Mas aí, o que você tem que se atentar é o seguinte. E os demais ângulos?
Porque, veja, eu disse que tem uma infinidade de ângulos. Então, não tem só os ângulos do primeiro quadrante. Tem os do segundo, do terceiro, do quarto, né? Esses demais ângulos, nós podemos encontrar eles de uma maneira bem simples. Ó, vou ensinar aqui vocês a encontrar o ângulo do segundo quadrante, os ângulos do segundo quadrante, né? Os principais, assim. Não estamos falando, depois a gente vai falar mais à frente dos demais. Os principais, nós temos o seguinte, aqui não está 90 graus na pontinha, que eu falei para vocês, um quarto de volta, 90 graus, que é π sobre 2 rádio. Se eu andar, ó, 30 graus para cá, faz as continhas aí, ó, 90 graus mais 30 graus, eu vou ter 120 graus. Vamos começar falando de graus, depois a gente fala dos radianos. Se eu pegar agora 90 graus, ó, e sempre no sentido anti-horário, somar, agora era 30, não é o primeiro? Agora vamos pegar 90 e somar 45. 90 mais 45 graus vai me dar 135 graus. 90 mais 60 graus vai me dar 150 graus, beleza? E o mesmo você pode fazer para os demais quadrantes. Ó, vamos agora lá. Então, no segundo quadrante, nós temos quem? 120 graus, 135 graus, 150 graus. Mais à frente, vocês vão entender que os ângulos do segundo quadrante têm tudo a ver com os do primeiro, que vai, por sua vez, ter a ver com os do terceiro, com os do quarto quadrante. Porque daí nós vamos entrar na seguinte situação, dos ângulos que são côngruos, né? Ou congruentes. Mais à frente a gente vai falar, porque existe uma formulazinha para você encontrar os ângulos congruentes. Não só na primeira volta, como em qualquer volta da circunferência trigonométrica que você fizer, tá bom? Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Vamos aqui no terceiro quadrante, para você entender legal aí. Como que eu consigo encontrar os principais do terceiro quadrante? Mesmo esquema. 180, soma 30 primeiro, ó. 180 mais 30, se você fizer aí, vai te dar 210 graus. Pega o 180 agora e some mais 45. 180 mais 45 vai te dar 225 graus. E 180 mais 60 graus vai te dar 240 graus. Beleza? Bacana? Então, 210, 225, 240 estão no terceiro quadrante. Quarto quadrante, mesmo esquema. Você pega lá. 270 agora é a vez. Você vai pegar 270, somou 30, 300 graus. 270, somou 45, 315 graus. 270, somou 60 graus, 330 graus. E olha que legal, se eu pegar 330 e somar 30, eu vou obter quem? 360, que é a volta inteira. E isso, pessoal, pode acontecer, vai acontecer para várias voltas também. Dependendo da quantidade de voltas, você vai encontrando outros ângulos, que são os côngruos, ou congruentes, tá bom? Mas o que importa disso não é só encontrar os ângulos, tá, gente? A dica que eu dou para vocês, o importante da circunferência trigonométrica é a determinação de seno, cosseno e tangente, tá? Então, a dica é essa, o intuito é encontrar o seno, cosseno e tangente, tá bom? Beleza? Então, é isso, galera. Aqui eu trabalhei tudo em graus. E agora, professora, como que eu faço para transformar esses mesmos ângulos que nós encontramos aqui no segundo, terceiro e no quarto quadrante em radiano? É simples. Ou você vai usar a regra de 3, do qual eu falei aqui no vídeo, ou você pode somando radiano com radiano, tá bom? É bem bacana isso aí. Fica bem tranquilinho e você consegue fazer. Beleza? Valeu então, galera. É isso. No próximo vídeo, eu vou trabalhar sobre essas transformações de grau para radiano e também falar um pouquinho mais sobre os arcos côngruos ou congruentes. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto!